Cruzeiro não gosta de ficar com a bola, né? Vocês repararam isso aí, chat? Fafa que eu falei que o Cruzeiro tava fora da Copa do Brasil, O claro. Cruzeiro pode ser campeão. No momento, é o time a ser batido. É o time a ser batido. E além disso... Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza, galera? Vamos falar da fase do Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa fase muito boa, os jogos estão engatando e vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Trouxe uns cortes aqui pra ver o que o pessoal da mídia tá falando sobre o Cruzeiro. Atualmente hoje ele só tá 3 pontos à frente do Flamengo, que é o segundo colocado, né? Tá fazendo uma boa atuação, tá fazendo uma boa campanha. É o início do campeonato ainda, mas a gente sabe que quem desponta no início vai ter um pouco mais de fôlego lá pro final. Quero saber o que você acha. Vamos ver aqui, trouxe um corte pra vocês do que o pessoal tá falando e a gente vai reagir a isso, beleza? Se inscreve no canal e bora lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos conferir o que o Thiago Leifert tá falando. Cruzeiro não gosta de ficar com a bola, né? Vocês repararam isso aí, chat? Cruzeiro não é um time de posse de bola. Por vários momentos do jogo contra o Juventude teve mais posse de bola do que o Cruzeiro. O Cruzeiro não liga. O Cruzeiro é um time que eu gosto, de pouca paciência, assim, de quer decidir logo. Bola longa, correria, cruzamento, pá. Você pega os gols do Cruzeiro, fora esses de cruzamento, de bola aérea que eles estão indo super bem, mas é pouco toque. Lançamento longo, correria, cruzou, pimba, caixa. Pega na bola, girou, pimba, resolve. Eu gosto disso do Cruzeiro. Então o Cruzeiro é um time que tá jogando mais em bola longa, em velocidade. O Caio Jorge tá correndo. O Caio Jorge parece ter um foguete na chuteira dele, cara. Tá de moto. Ele atropela os caras. O assistência que ele deu pro Gabigol, ele sai atrás, ele chega na frente, ele atropela. É um negócio bizarro que ele tá correndo. Jogando muito. E é legal de ver esse Cruzeiro. E uma outra coisa que eu queria observar do Cruzeiro, torcida do Cruzeiro, cuidado com esse corte. Vocês não ficarem bravos comigo depois. É só uma observação que eu falo pra vocês que no campeonato de pontos corridos, a ordem dos fatores altera o produto. O que eu quero dizer com isso, chat? Quem me acompanha há mais tempo já sabe. A ordem dos fatores altera o produto. Se você pega 3 times de G6 fora de casa na sequência e você vai mal, você tem a chance de entrar em crise. Se você pega 3 times que estão lá embaixo e vai mal, você entra em crise. Agora, se você pega os 3 times que estão lá embaixo e ganha ponto, é bom pra você porque você dispara na tabela. Dá uma olhada na tabela do Cruzeiro e como o Cruzeiro conseguiu aproveitar bem. Começando em 4 de maio, eu acho que a virada do Cruzeiro é aquela vitória sobre o Flamengo. Tem torcedor do Cruzeiro aí, não sei se eles concordam comigo. Vence o Flamengo. Aí depois tem Sport e Fortaleza. Times lá de baixo. Vai bem. Vence o Palmeiras. Palmeiras à beira de ir pro Mundial, mas uma vitória muito importante. Aí pega Vitória e Grêmio. Lá embaixo. Vai bem. Fluminense voltando do Mundial de ressaca. Pimba neles. E agora o Juventude. Então repara que a tabela do Cruzeiro intercala muito bem pro Cruzeiro jogos com times lá embaixo e jogos que estão disputando com times mais acima da tabela. É uma tabela que foi favorável ao Cruzeiro e o Cruzeiro soube aproveitar. Então quando pega esses times lá de baixo, eu acho que de 5 jogos contra times em crise, fez 15 pontos, certo? Exatamente, teve aquele gramado alagado absurdo que não deveria nem ter tido o jogo. Teve uma lesão grave naquele jogo. Vocês têm toda a razão. É isso aí. O pior jogo do Cruzeiro foi aquele empate no Morumbi, que foi um jogo muito ruim, que a gente ficou até assustado assistindo o jogo, e depois começa a virada. Mas aproveitou bem a tabela. Fez muito ponto. E acho que a diferença de 3 pontos, o Flamengo está com um jogo a menos. Mas se você olhar daqui para frente, eu fui dar uma olhada na tabela do Cruzeiro também, continua uma tabela boa para o Cruzeiro brigar lá nas posições lá de cima. O Gabigol falou, né, que ninguém ganha campeonato na 15ª rodada, ele tem toda a razão, falta muita coisa. E vamos ver como os outros times agora vão tentar contrariar o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando de um jeito muito específico, dessas bolas longas para o Caio, dessas correrias no contra-ataque, de ficar pouco a bola. Vamos ver agora, nesse segundo turno, como os outros times vão fazer para tentar jogar contra o Cruzeiro. Bloco baixo neles? Não sei. Tumultuar meio campo, que meio campo do Cruzeiro está super bem? Não sei o que vão fazer. O Cruzeiro tá jogando demais. Tá jogando demais. Nesse jogo em específico, o Leonardo Jardim, ele poupa jogadores. Como assim? Ele roda. Jogou o Gabigol no lugar do Matheus Pereira, que tava no banco. Jogou o William no lugar do Fagner. O Fagner jogou o último jogo. Jogou o William nesse, que também jogou muito bem. No último jogo, jogou o Cauã Prates, que era da base. Jogou o Kaique nesse, que é o titular.
O Eduardo jogou no meio de campo no lugar do Lucas Silva e o Marquinhos aberto pela direita. Aberto pela esquerda no lugar do Wanderson. Então, os jogadores titulares do Cruzeiro descansaram. E ele falou muito bem sobre isso na coletiva. Ele falou, cara, na intensidade que a gente joga e que a gente precisa pra jogar o Brasileirão, eu preciso rodar o jogador pra o meu sistema funcionar jogo a jogo. Sim. E ele fez isso muito bem num jogo que podia fazer isso, que era ontem, né, contra o Juventude. 4-0, ganhou tranquilo com esses jogadores e ainda deu minutagem pra Gabigol, pra Marquinhos, pra Eduardo, jogadores que são importantes pra ter nesse rodízio do elenco. Jogadores são importantes pra quando você tiver uma peça machucada, esses caras entrarem. E além disso, ele faz o ambiente ser muito bom, né? Porque ter jogadores do calibre do Gabigol, do calibre do Fagner, que tem minutagem e não fica só de bico no banco de reserva, é fantástico pra um time que tá disputando o título. Porque tá todo mundo jogando, não tem ninguém puto, e ele consegue fazer o time jogar bem, ele consegue rodar o elenco e ele consegue melhorar o ambiente. Então, assim, eu acho que o Léo Jardim foi muito, muito inteligente. Fez isso muito bem, mas os jogadores que entraram, a gente tem que falar, também corresponderam. O Gabigol jogou muita bola ontem, o Caio Jorge tá jogando demais, mas o Gabigol jogou muita bola ontem, e o Eduardo, a galera não fala muito do Eduardo, ontem o Eduardo jogou pra caramba. Ele ditou o ritmo que o Lucas Silva faz. O Lucas Silva geralmente acelera e diminui, mas o Eduardo, que joga muito mais como um meia, ontem jogou de segundo volante ao lado do Romero, e foi muito bem. Ou seja, mesmo que o Lucas Silva não jogasse, o Cruzeiro tem a confiança de botar o Eduardo, que vem jogando e vem conseguindo dar conta do recado. Então o Cruzeiro, ele tá agora numa outra situação. Ele tava naquela de se provar, ele conseguiu se provar, agora ele entendeu que ele tá nessa briga. Que pode, ele entendeu que eu né, posso. que dá. Sim. A cabeça do Cruzeirense e do jogador do Cruzeiro é, cara, o Cruzeiro pode ser campeão. No momento, é o time a ser batido. O time a ser batido. E além disso, o calendário ajuda muito o Cruzeiro, que só tem a Copa do Brasil. Deixa eu ver mais uma crítica aqui do pessoal que tá falando também do Cruzeiro. É o nosso amigo Vamp aqui, ó. Vamos dar uma conferida na crítica. Colagem assim no Cruzeiro, teve problemas ali, né? Você vê o do próprio presidente, em dar área, em jogadores, algumas entrevistas. O treinador chega, o português, fala do elenco mal montado. Quem montou o elenco hoje não tá mais lá, né? Tá no Santos. Aquelas questões todas, ele foi acertando o time. Teve alguns tropeços dentro da Sul-Americana, né? Mas o foco é do Campeonato Nacional, que é o mais importante. Foi se ajeitando. Hoje o Cruzeiro não é equipe barata, né? Saiu o Dudu, mas ficou lá, jogadores importantes que tá se comportando bem. Olha lá, o Gabigol, sem reclamar, só trabalhando. Foi hoje, chegou, fez 2. Tranquilo, o time começa a ganhar, tá tudo bem, todo mundo na paz. O Cássio começou a jogar bem também. Fabrício Bruno segura ali na zaga. Tô falando dos jogadores que foram contratados, né? O próprio Lucas Silva comandando tudo, tá jogando muito. Lucas Romero. Ainda tem o Mateuzinho para voltar, que tá lesionado, que joga muito também, jogador de meio campo. Não conseguiu ainda recuperar o Wendel, que provavelmente pode estar saindo. Né? O Eduardo entra, figura ali. Você tem o Wanderson também, que vem do Internacional, bom jogador. Quer dizer, foi se ajeitando, um treinador, né? O Mauro César Pereira até fala que acompanhou a carreira dele até mais do que assim. A gente sabe mais dos portugueses que tá aqui, lógico, a gente sabe de alguns no mundo, que foi muito bem no Mônaco e depois andou aí pelo mundo árabe. Né, já tinha um pedigree, vice-campeão europeu, e vai se acertando. Vai se acertando, o dono do supermercado deve estar lá, todo sorridente, amanhã cesta básica para todo mundo. Só que a cesta básica do homem é só bacalhau, viu? Tipo, comida mineira, mas teve um monte de coisa. É um Cruzeiro que, de fato, teve a parada, já vinha uma arrancada boa, teve a parada do Mundial e retomou essa parada, voltando a jogar bem de novo. Agora aqui, né? Quarta-feira vem Itaquera pegar o timão, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Fase do Cruzeiro é bem boa. Vamos ver se eles vão conseguir manter esta fase, né? Porque o futebol ele é muito dinâmico, né? Mas ainda concordo com o Thiago que você largando bem no início, a probabilidade de você fazer um bom jogo, né? Até o final é muito maior. Você, na verdade, é despontar, né? Então, por exemplo, você tem que ter no mínimo uma folga de 6 a 9 pontos para você poder ter mais tranquilidade mais no final. O Cruzeiro, por enquanto, só tem 3 de diferença pro Flamengo, né? O ideal seria abrir 6 pontos de diferença para você, porque aí você tem aquele negócio de, pô, eu posso perder até 2 jogos, tá? Eu posso tirar o pé aqui, às vezes tem uma viagem muito longe, tal, não sei o quê. Então, você consegue dosar isso um pouquinho mais, né? Mais uma crítica, né? Vamos ver aqui mais um cortezinho, pra gente entender melhor
essa fase do Cruzeiro. É o mineiro brasileiro da Copa do Brasil, primeiro a fazer isso. Aquele grande time do Alex e do Luxemburgo. E quero reiterar de novo minhas desculpas pro torcedor cabuloso que me cobre com razão do comida de alfafa que eu falei que o Cruzeiro estava fora da Copa do Brasil. Claro que não estava, vai pegar o CRB, passou pelo Vila com agregado de 5 gols, enfim, tá muito bem o Cruzeiro, muito melhor do que a bobagem que eu falei. E o Gabigol, a gente falou bastante isso no Canelada de ontem, pode fazer, ele teve momentos muito bons em 2015 com o Dorival, com o Ricardo Oliveira à frente para o Santos, teve no Flamengo com o próprio Pedro e pode fazer. A questão entre tantos méritos do Leonardo Jardim, que ele conseguiu achar um ponta volante, que é o Christian por um lado, dá espaço para o Wanderson à frente, pelo outro lado, tem o Matheus Pereira que está muito bem e com o Caio Jorge desde o ano passado, o time não estava legal com o Diniz e o Caio estava muito bem, está melhor ainda. Lucas Silva nascendo para jogar no Cruzeiro, que não conseguiu jogar em outros lugares, mesmo no Real Madrid. Lucas Romero, aquela eficiência discreta, a zaga muito bem, opções muito legais na lateral esquerda com o Kaique, o garoto Cauã também entrando muito bem, um moleque de 16 anos com enorme potencial. Enfim, é um Cruzeiro muito bem, obrigado. O Cássio também, que eu não jogo o Cássio, foi o caso de ontem, 4-0, para não ter dúvidas. O Cruzeiro pode sonhar com Copa do Brasil, óbvio, Mauro, sua anta, também com o Campeonato Brasileiro. E, de novo, tem um pouquinho de paciência. O Leonardo Jardim chega em fevereiro. Tinha acabado de trabalhar no Al Ain de Emirados Árabes. Em 9 dias ele sai do Al Ain, chega ao Cruzeiro, estreia contra o Democrata de Governador Valadares. Nesses 8 primeiros jogos ele perde 5 partidas, inclusive essa contra o Muxuque Runa pela Copa Sul-Americana. Sai prematuramente da competição. O time não está legal, mas se sabe do potencial e da capacidade dele e mais do que o próprio elenco. Então tá todo mundo jogando mais do que pode. O Gabi sabe jogar demais, consegue administrar a questão do Dudu, todo o desgaste, consegue dentro do possível aquilo que a gente já falou várias vezes aqui na Jovem Pan, a questão com o Pedrinho BH, e é o Cruzeiro, é o cabuloso maior campeão da Copa do Brasil, e que quando ele ganha brasileiro, ele ganha lindo, como foi a Taça Brasil lá de 66, como foi o Cruzeiro fantástico na primeira Libertadores em 76, eficiente bastante no bicampeonato em 97, aí ganha em 2003, ganha em 13, ganha em 14, não se discute o time do Ricardo Goulart e do Everton Ribeiro, um grande trabalho, o melhor da carreira do Marcelo Oliveira, e o Leonardo Jardim, que fez aquele grande Mônaco, 16 e 17, semifinalista da Champions, campeão francês com o PSG que estava mudando até para trazer o próprio Mbappé e tinha o Bernardo Silva, esse espetacular português do Manchester City. Esse Cruzeiro pode até não ser campeão, mas que vai ficar até o final, vai, da Copa do Brasil também, sua anta do Mauro ele também vai e tem muito potencial. Com o Gabigol, não. E outro grande mérito do Leonardo Jardim, de staff do Cruzeiro, é que o Gabi está de boa, ainda que reserva e entrando muito bem ontem contra o Juventude, ele pode segurar a onda, entrar como fez ontem, entrar durante os jogos e fazer toda a diferença para o Cruzeiro que vai lutar assim até o final. Todo time tem aquela fase boa e aquela fase ruim. Pode ser que agora seja o tempo do Cruzeiro, depois de tudo que eles passaram, vieram da SAF, né, segunda divisão e tal. É muito legal você ver o time levantando dessa forma e é isso. Não tem tantas estrelas assim, né, mas o que tem tá sendo o suficiente, as peças estão encaixando, né, como o próprio Mauro falou aí, que eles perderam pro Tico Runa lá, aquele time vagabundo lá, mas é porque ainda não estava encaixado, agora que tá encaixando, então o time ele tá surpreendendo bastante. Mas é isso aí, quero saber a sua opinião também, o que você acha dessa fase do Cruzeiro? Ela engatou, convenceu, não convenceu ainda? Dá pra acreditar, não dá pra acreditar? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, e é isso aí, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação.